vivo. Olá, gente. Boa tarde. Que coisa boa estarmos aqui nesse momento. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora Érica Laurentino, orientadora da CADIM, a COEPS, e neste momento eu farei a mediação deste webinar de conferência, tá bom? Que bom que vocês estão aqui. É importante eu começar já a minha apresentação fazendo a minha descrição audiovisual. Eu tenho uma estatura mediana, pele clara, tenho cabelos castanhos e uso óculos. Bom, é um prazer estar aqui com todos vocês para fazer esse momento incrível de uma temática tão importante, tão relevante, que é a inclusão. E aí eu espero que vocês participem ativamente. E é importante que a gente lembre que a Lei 14.617 de 2023 institui agosto como o mês da conscientização da primeira infância. Esse mês é todo dedicado às ações sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até 6 anos de idade e, claro, suas famílias. Então, com esse webinar de encerramento das ações do mês da primeira infância, a gente pretende fechar esse nosso ciclo de atividade de sensibilização, nossas formações e dar visibilidade cada vez mais a essa causa tão importante que é a primeira infância no nosso estado. Então, a SEDUC, por meio da COEPS, tem apoiado os municípios, ainda pelo regime de colaboração, nessa construção da implementação de políticas voltadas para esse desenvolvimento integral da primeira infância. Claro que todas as nossas ações estão articuladas ao programa Mais Infância e elas têm como objetivo, como finalidade, diminuir as desigualdades sociais e de aprendizagem. Então, as ações do programa Mais Infância, elas abordam dentro do nosso estado, de forma integral e integrada, esse desenvolvimento infantil em todos os seus aspectos, sempre buscando proporcionar equidade e qualidade. São essas duas palavras que norteiam aí todo o nosso trabalho. Nessa primeira etapa do desenvolvimento de bebês, crianças, e além de tentar reduzir essa situação de risco e vulnerabilidade na qual se encontram muitas dessas crianças. Então, nessa nossa webconferência de encerramento dessas atividades, em alusão ao mês da primeira infância, nós trataremos de um tema muito importante, muito pedido, não é isso? Uma temática extremamente importante para o trabalho voltado para as crianças, para a promoção dessa qualidade, essa equidade para bebês e crianças, que é uma temática sobre a inclusão, cujo tema é a inclusão na educação infantil, desafios e perspectivas para o acolhimento e organização do trabalho pedagógico. Então, eu abro nesse momento para a participação da nossa secretária executiva de cooperação com os municípios, Emanuele Grace Santos de Oliveira. Boa tarde, secretária. Por favor, faça a sua audiodescrição. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa webinar de encerramento. Vou agora fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de estatura baixa, cabelo na altura dos ombros, pretos com muitos fios brancos já. Uso óculos, visto hoje um vestido da cor mostarda, e encontro-me na sala da SEDUC. Ao fundo estão aí a razão do nosso fazer, que são as nossas crianças, as nossas sementes do amanhã. Bom, quero aqui cumprimentar toda a equipe da COEPS, essa equipe que lida com as pautas da educação infantil, com as pautas aí que olham para as nossas crianças, para esse trabalho, desde o trabalho pedagógico, as intencionalidades pedagógicas que ocorrem mesmo ali no centro do processo, como também o processo ali voltado para quem cuida das crianças, o olhar também zeloso
de cuidado do cuidador, dessas orientações, estreitando cada vez mais os laços entre família e escola. Quero cumprimentar a equipe do SED, aqui nas pessoas dos nossos intérpretes, o Esdras e o Marcos, que estão sempre conosco, toda essa equipe que fica aí nos bastidores, dando conta, né, desse trabalho, para que esse trabalho chegue a todos vocês. Cumprimentar a professora Geni Lustosa, que hoje é nossa palestrante convidada, uma pessoa muito querida, que já, né, trabalha lado a lado conosco nos processos aí formativos, é consultora. Cumprimentar todos vocês dos municípios, as equipes municipais que lidam com as pautas, né, da educação infantil, nos 184 municípios que aqui nos acompanham, os secretários e secretárias municipais e todas as suas equipes, as equipes da CRED, todo esse conjunto, né, de importantes figuras do processo de construção de uma educação pública de qualidade com equidade. A temática de hoje é inclusão, né, o processo aí de olhar para esse trabalho voltado para a educação infantil, que ele chegue para todos e todas e cada um. Então, são discussões que apenas, é um momento em que apenas a gente fomenta reflexões, né, aqui provoca inquietações para que, ao acompanhar, ao parar para pensar, para refletir, a gente possa se sentir convocado, né, a pensar como podemos cada vez mais desenvolver um trabalho que faça a diferença, que impacte positivamente a vida das nossas crianças, né? Todos os passos que elas darão nesse processo de sua formação, tanto pessoal, essa formação integral, como o processo também de construção e formação nas etapas que elas passarão na educação, tanto infantil como seguindo aí pelo ensino fundamental, dentro dos anos iniciais e finais, e elas possam estar cada vez mais agregando, aprimorando e tendo, sim, né, maiores e melhores oportunidades. Penso que nós, no Ceará, como sempre gostamos de fazer e nos orgulhamos disso, tendo sempre muita consciência e pé no chão dos desafios que nós ainda precisamos superar, né? Mas aqui nós despertamos bem cedo para esse olhar zeloso, atencioso, com intencionalidade pedagógica, que realmente tente ali, provoque e nos induza a olhar de fato para o processo integral, para que a gente possa estar dando ali a condição desse desenvolvimento de fato integral, tão bem colocado nas palavras aqui de Érica, quando abriu este momento. E aí a gente sai na frente, a gente realmente desperta cedo para isso, a importância que é essa etapa. Esse, sim, é o começo de tudo, mas muito importante compreender que cada etapa do desenvolvimento do ser tem a sua importância. E a gente precisa estar sempre focado nisso. Desde o começo, eu preciso olhar para todo o processo, para que ao final a gente, de fato, consiga olhar para o caminho e compreender que a missão foi cumprida, que de fato impactamos, que de fato fizemos a diferença e conseguimos o maior e o melhor resultado, que é aquele que a gente almeja, que é principalmente a transformação social. Então, para todos vocês que lidam com esta etapa, com estas crianças, né, que estão aí nesse processo inicial de desenvolvimento, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, né, e também a registrar, né, o reconhecimento e parabenizar a vocês que realmente deram um sim e que realmente têm feito essa diferença e feito cumprido aí com esta missão, que é construir a educação pública de qualidade da base, do início do processo, da plantação da semente. Então, sigamos juntos, firmes e fortes nesse propósito,
como um time aguerrido, como a nossa secretária Eliane Estrela gosta sempre de se referir a esse grande time que a gente tem, que forma aí, né, desde a SEDUC, das regionais, dos municípios, das escolas e famílias, e todos os atores que se encontram em cada pedacinho desse latifúndio que faz essa grande máquina que é a educação pública. Então, deixo aqui o meu abraço, o abraço da nossa secretária Eliane Estrela, e que a gente possa cada vez mais fazer a diferença na educação destas crianças, na construção e na mediação desse conhecimento. Um abraço carinhoso e um excelente webinar a todos. Boa tarde. Boa tarde, secretária. Obrigada pela sua fala empolgante, né, que nos anima, nos revigora e pela sua liderança, tá bom? Agora conosco, a nossa coordenadora da Coordenadoria de Educação e Promoção Social, Aparecida Prado. Boa tarde, Aparecida. Por favor, faça sua audiodescrição. Boa tarde, Angélica. Fazendo aqui a mediação, muito agradecida. Boa tarde a todos e a todos. Eu vou começar aqui minha autodescrição. Tenho mechas, cabelos longos, cor parda, estou de blusa vermelha. Eu estou aqui na Secretaria da Educação, aqui, a qual eu estou como coordenadora da Coordenadoria de Educação e Promoção Social, né, que faz parte da Secretaria Executiva de Educação. Só um instantinho, que eu vou ver aqui, viu? Melhorou? Pronto, só retomando aqui, certo? Como eu falei aqui, minha autodescrição, né, eu estou aqui na Secretaria da Educação, a COEPS, ela faz parte da Secretaria Executiva de Cooperação com os municípios, aqui na SEDUC, aqui a qual tem a secretária Emanuele como secretária executiva. Essa coordenadoria é responsável pelas políticas públicas para a primeira infância. Essa webinar, como a Érica mesmo já falou, é a webinar de encerramento de um mês, Agosto Verde, né, um mês que foi instituído desde o ano passado, de 2023, com conscientização, o mês da primeira infância. Né? Então, esse mês a gente saiu com várias ações, né, as ações internas, aqui na própria secretaria, ações com a própria coordenadoria, com a própria equipe da coordenadoria, e formações, seminários, participação da equipe em seminários, né, convidado para conta do mês da primeira infância. E essa webinar de hoje, ela também faz parte de uma das atividades da formação de gestores da educação infantil. E essa temática que nós consideramos muito cara, que é a inclusão na educação e na educação infantil, né, que está muito aí no nosso radar, dentro das nossas formações, dentro dos nossos 184 municípios, né, para que entenda a importância dessa inclusão nas atividades dentro da unidade escolar, dentro da própria organização do trabalho pedagógico. A professora Genica, a qual eu quero agradecer aqui pela ter aceito o convite, ela vai estar falando de alguns indicadores, trazendo leis, né, que a gente sabe que as leis só têm importância quando a gente coloca ela para ser utilizada, né? Ela só no papel ela não tem tanto significado. Então é importante que ela traga essa fala e traga também os indicadores, né, para que a gente possa estar cada vez fortalecendo
essa temática dentro das nossas unidades, dentro dos nossos municípios, dentro das nossas práticas pedagógicas, né? Que as crianças, todas elas, façam parte. Então, essa tarde vai ser uma tarde muito significativa, né? Por conta dessa temática, é muito importante para todos nós. Eu quero agradecer a todos os nossos formadores que estão aí assistindo, os formadores municipais, as nossas 20 células de cooperação com os municípios, os nossos articuladores regionais mais infância, né? E eu quero fazer aqui uma alusão que semana passada o programa Mais Infância Ceará fez 9 anos aqui no nosso estado do Ceará, né? Que foi um programa que foi construído em 2015 e tem 15 setoriais do estado do Ceará envolvidas, inclusive aqui a educação. E existe uma coordenação geral desse programa. Então, todas as nossas políticas, as nossas estações, as nossas estratégias, elas fazem parte do programa Mais Infância Ceará, né? Que é uma política de Estado, tá? Desde 2021. Né? Então, assim, é importante também fazer essa fala, porque é um programa que tem várias mãos, né? Várias pessoas envolvidas para que esse programa se fortaleça cada vez mais no nosso estado do Ceará. Então, aqui, muito obrigada a todos os envolvidos, obrigada aqui ao Centro, à Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância, pela equipe, toda a equipe que está fazendo parte hoje, que faz a coisa acontecer de forma virtual. E quero agradecer aqui a equipe da COEPS, né? Esse trabalho que a gente faz hoje tem muitos desafios, mas tem muitos resultados que vem fazendo a diferença. Então, a minha gratidão a todos e se sintam abraçados e abraçadas. Obrigada, Aparecida, pelas suas palavras também de incentivo e a sua liderança. Bom, gente, então, para ampliar os nossos conhecimentos no que diz respeito a essa temática que já dita por todas nós, que é tão importante, necessária, está conosco nesse momento a professora Geni Lustosa, que é membro da Associação Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, também é coordenadora do grupo Pró-Inclusão, Pesquisa e Estudo sobre Educação Inclusiva, Práticas Pedagógicas e Formação de Professores. Professora Geni tem vasta experiência na área de educação e de práticas pedagógicas, atuando principalmente nos seguintes temas: aprendizagem, inclusão, práticas de ensino, didática, alfabetização, letramento e formação de professores. Além disso, professora Geni também é consultora do PAIC. Antes de começarmos esse nosso diálogo, eu quero ressaltar que, se houver perguntas, elas podem ser feitas no chat e, ao final, abriremos um bloco de considerações e também não posso perder a oportunidade desse momento de agradecer a presença dos nossos formadores regionais, do ciclo de formação de gestores, da educação infantil. Obrigada a vocês pela presença de vocês aqui, uma temática tão pedida por vocês, e a gente entende a necessidade de falar sobre esse assunto, por isso estamos promovendo esse momento. Além dos nossos formadores do nosso ciclo de formação, nós também queremos agradecer a presença dos articuladores Mais Infância que estão aqui, e dos nossos colegas da CREDES. Eu aqui queria citar o nome da Luísa, da CRED 12, que é uma pessoa muito importante para a gente. Obrigada pela presença de vocês. E de todos que estão interessados pelo tema e estão aqui nesse momento prestigiando o nosso webinar, tá bom? Então, seja bem-vinda, professora Geni Lustosa, é um prazer tê-la conosco. E, por favor, faça a sua audiodescrição. Boa tarde, muito prazer, muita satisfação de estar aqui.
Então, minha autodescrição, eu sou uma mulher de mais de 50 anos, tenho cabelos bem longos, abaixo dos ombros, eu tenho o cabelo com mechas alouradas, eu uso um óculos de armação marrom, esse óculos é um óculos de leitura, eu estou num ambiente doméstico, eu estou na minha casa, na minha residência, para fazer esse momento aqui de bate-papo. Eu estou usando uma blusa num tom laranja, entre laranja e pink, num tom bem vivo, e ao fundo do contexto aqui que eu estou na tela, tem uma imagem de uma casa decorada que padrão do Google, né? Eu, inclusive, tentei tirar, mas não consegui. E isso está aqui na tela dessa minha recepção, da recepção dessa minha imagem. Então, eu gostaria, inicialmente, de dialogar com a abertura, professora Érica, professora Aparecida. Quero também agradecer o acolhimento, né, e o convite dessa temática, e quero agradecer, em particular, a professora Manu Grace, que está aqui, né? Já tivemos a oportunidade em outros momentos e também estarmos lidando com essa temática. E agradeço muito a todos que estão aqui, inclusive na técnica, mantendo aqui o nosso webinário funcionando. Eu vou passar de imediato, além dos agradecimentos, quero também agradecer ao Theo e à sua equipe que está aqui, vai me ajudar com os slides, e quero cumprimentar os dois colegas de área, os dois intérpretes, Marcos e Esdras, que estão aqui tornando essa live acessível, inclusive atendendo aos sujeitos de direito, mas também atendendo a uma ética e também atendendo à legislação. A gente tem que fazer valer a lei e fazermos comunicações em mídias sempre acessíveis. E aí eu também parabenizo a iniciativa da SEDUC nesse momento, na pessoa dos setores que estão aqui representados pela Érica, pela Aparecida e pela nossa secretária executiva, pela iniciativa nesse mês, né, principalmente de encerrar o mês com essa temática. Também queria dizer, ainda nas questões de identificação, que o meu sinal em Libras é a letra G, estendida ao longo do meu cabelo. Então, fazer também essa apresentação do meu sinal em Libras. Eu peço ao Theo que possa colocar os slides, eu vou iniciando enquanto você coloca, e gostaria também de fazer uma menção, professora Érica, assim como você fez, enquanto o Theo coloca o slide, sobre a honra de fechar esse mês, que nos lembra que a primeira infância tem lei e que precisa ser respeitada, valorizada, cuidada e educada. E também quero fazer um destaque, além desse mês comemorativo, a consciência e a organização de campanhas que nos lembre sobre a importância desse atendimento à primeira infância. Quero também dizer que nós temos muitas outras comemorações importantes também, e eu quero fazer destaque aos 30 anos de Salamanca, que nós estamos comemorando também esse mês, e quero fazer destaque aos 15 anos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que vai nos reger, um documento que teve ameaçado, né, inclusive, e hoje a gente se esforça a trabalhar para o seu fortalecimento e sua implementação a partir da nossa prática cotidiana como educadores e educadoras dentro da escola. Então,
mas o chat estava escrevendo, né? As pessoas no chat. Muitíssimo obrigada. Eu vou continuar, tá bom? Muitíssimo obrigado pelo feedback. Então, eu vou passar por esses pontos. Você pode ir passando, Theo. Aí os meus slides, tá certo? À medida que eu vou falando. Então, eu destaquei alguns pontos, e aí eu já até apresentei isso na fala, também você pode, mais adiante ir passando, que eu pretendo discutir a diferenciação entre educação especial, perspectiva de educação inclusiva, e que existem leis para essa articulação dessas duas categorias que eu vou trabalhar aqui. Principalmente, gostaria também de fazer alguns destaques, pretendo fazer alguns destaques, a partir do próprio título que me foi provocado, como a professora de educação infantil, de creches e pré-escolas, podem se organizar e organizar um trabalho pedagógico de atendimento às diferenças de todos os estudantes na sala de aula. E também passar um pouco pela dimensão ética, jurídico, né, normativo e pedagógico do tema, tá certo? Pode passar, então, eu vou buscar organizar a fala nesses 3 aspectos. Eu queria pedir ao grupo que está no chat, professores, professoras, formadores, pesquisadores que aí estão, que possam estar colocando suas dúvidas. Então, essa é uma primeira atitude que eu gostaria de pedir, para que a gente possa, mais adiante, dialogar com perguntas, dúvidas, e qual é a principal dúvida na minha atuação como professor, professora, ou gestor, gestora, ou formador de equipes, que eu tenho sobre a educação especial para o trabalho em creches e pré-escolas. Então, eu gostaria de que também, essa é uma questão provocadora que eu deixo aqui nesse momento. Pode passar, até seguidamente, a gente busca de fazer essa diferenciação, trazer esse destaque sobre educação especial na educação infantil. Eu gostaria de fazer o registro aqui que na educação inclusiva, eu tenho o terreno mais profícuo para atendimento das crianças com deficiência. Eu tenho lá espaços, experiências que podem colaborar enormemente para o trabalho de acolher a todas as crianças da educação infantil. Theo, você pode passar os slides? Você me escuta? Então, eu trago aqui algumas provocações a partir da experiência formativa, de experiência como formadora, de experiência como pesquisadora, e também como experiência de estar sempre com os professores em sala de aula, seja nos estágios, seja na pesquisa, seja na formação de professores, e também como professora, durante muito tempo fui, hoje na universidade como formadora de professores, mas professora de educação infantil. Então, as professoras e professores sempre estão envolvidos em perguntas que são desde o como fazer. Então, a gente tem também antes algumas provocações a serem feitas, que é como as diferenças são tratadas nas políticas educacionais. Porque hoje eu tenho como profissional, e no avanço da minha profissionalidade, aproximar cada vez mais as minhas práticas do que é posto e colocado, do que é tido como avanço nas políticas educacionais, nos marcos conceituais da minha área. E aí uma pergunta provocadora aqui se nas práticas educacionais realizadas, as diferenças entre todos os sujeitos, entre todas as crianças, ou seja, a pluralidade e a diversidade entre todos os sujeitos e aqui entre todas as nossas crianças, se ela não está sendo tratada pelo aspecto, pelo prisma da desigualdade, se de fato ela está sendo tratada sob o ponto de vista das diferenças presentes na heterogeneidade de uma escola, de uma sala de aula, de um mundo. Eu queria deixar essa pergunta bem gravada aqui, para que a gente possa debater sobre ela. As diferenças e a diversidade, portanto, a heterogeneidade entre todas as crianças,
ela está sendo tratada à luz dos documentos normativos, de tudo que avançou, a psicologia, a pedagogia, as ciências da educação. Então, essa é uma primeira provocação ao debate. E uma outra é quais os desafios de implementação das políticas de atenção à infância nas nossas instituições. Não instituições genéricas, longe da gente, mas a instituição a qual a gente faz parte. A minha escola, a minha creche, o meu núcleo de educação infantil, a minha pré-escola. E aí eu queria fazer um destaque que o movimento de saberes e práticas em inclusão, ele é um movimento recente na história da educação escolar. E se nós vivenciamos ainda desafios, ansiedades, receios ou medos, entre aspas, medo de não saber lidar ou como fazer, isso é pelo quão recente é hoje a garantia desse direito. Mas a cada desafio, a gente deve ter a alegria de estar fazendo valer uma sociedade pelo qual a gente lutou para ela ser inclusiva e de direito para todos. Eu vou continuar também, pode passar, Theo? Vou continuar fazendo essa reflexão, e isso é a provocação para a gente ficar pensando, que aí, isso eu já falei agora, o movimento recente, você pode passar, o movimento recente que a educação inclusiva representa, e todos os ganhos que nós já temos em função de só pelo menos 15 anos de institucionalização, obrigatoriedade, presente em normas e documentos, como na política, de 2000 para cá. Então, é 2008 para cá. É uma luta que a gente vem historicamente construindo, mas que ela é recente e que a gente já tem frutos dessa luta, como ela vale a pena e como ela produz avanços. As crianças de hoje que estão na educação infantil, elas são mais recentes ainda a garantia do direito. E isso a gente tem que louvar num dia desse como de luta pela primeira infância. Então, esse movimento recente, pode passar, esse movimento que é recente, ele nos lembra de palavras muito, muito importantes para a educação infantil e que já são consolidadas no que a gente já construiu, no que a gente avançou na educação inclusiva. Então, ela não pode ser negligenciada num lugar onde a gente compreende todas as infâncias. Concordam comigo? Sobre as infâncias e suas singularidades que nós estamos tratando. Então, eu não tenho uma criança com deficiência diferenciada de qualquer outra criança, porque elas fazem parte do mesmo mosaico da diversidade humana, né? Então, é uma condição de existência de uma criança a presença de uma deficiência, assim como outra condição presente na heterogeneidade de todas as crianças. E aí eu gostaria de enaltecer alguns dados, né? E aí eu trago um painel, que é um painel sobre dados para quê? E aí dados para a formulação e avaliação e monitoramento da qualidade, da equidade educacional. Então, eu peço para pedir, para passar, Theo. E aí eu gostaria de mostrar o avanço nos dados que nós temos hoje, a partir do censo, o censo mais recente, o censo de 2023, ele mostra o avanço escalonado de hoje a gente ter, em classes comuns, crianças incluídas, e, portanto, cada vez mais evolui a nossa necessidade de organizarmos políticas, serviços, práticas pedagógicas favorecedoras do desenvolvimento de todas as crianças. Então, nós temos uma marca no censo agora de 2023 de 275.164 crianças. Essas crianças incluídas em instituições de ensino comum. Pode passar. Então, isso aqui também é louvável. Quem faz inclusão no dia a dia da escola somos nós, e isso é preciso ser dito como uma marca de crescimento e de avanço de nossas instituições e de nós próprios, professores e professoras, o quanto avançamos na profissionalização, na profissionalidade, isso é fala, relato de professores, não é meu, de pesquisadora, o quanto avançam quando lidam, trabalham e fazem inclusão de crianças, dando o direito de todos se desenvolver
né? E se alegram com o desenvolvimento e com a aprendizagem daqueles que mais precisam em nossas escolas, nossas instituições de ensino. Aqui é um outro gráfico da matrícula. Os dados são importantes para a gente conhecer a nossa própria realidade. Então, é uma grande rede inclusiva. E aí a gente também tem aí, nós temos um número maior de crianças com deficiência intelectual, reunidos, né, assim, próximos a um número de crianças autistas, e aí vem as outras deficiências figurando em menor quantitativo as crianças surdo-cegas. Pode passar. Então, gostaria de dizer que os avanços também traduzem quanto nós crescemos na nossa vocação de sistema público de ensino e de escola para todos, tá? Todos e todas. Então, eu vou passar esse daí, é apenas um balanço para próximas consultas, pode passar até eu já mostrei no gráfico, e queria relembrar que tem uma ética do cuidado envolvido na atenção à primeira infância, né? Então, educar e cuidar são nossos grandes paradigmas, conviver e aprender nossas grandes metas, nossos grandes objetivos, nossos grandes motivos para estarmos no nosso fazer pedagógico, como disse a secretária Manu Grace. Então, são princípios de uma luta para todos e que pertencem à própria luta da educação. A educação inclusiva era para ser, e é para ser, uma proposta defendida por todos e todas que fazem a escola. A gente deve ir atrás de cada criança para garantir a ela todos os seus direitos, inclusive os direitos de aprendizagem. As crianças estão na escola para isso, nas suas singularidades e aprenderem ao seu modo, no seu ritmo, com as suas próprias condições. Então, a garantia de participação máxima de qualquer criança é isso que faz um ambiente inclusivo. Inclusão não é feita com outros princípios, outros valores. Inclusão é feita com uma perspectiva democrática e de uma escola e de uma instituição que não deixa ninguém para trás, que caminha com todas as suas crianças ao longo, promovendo o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. Então, toda pessoa, toda criança tem o direito à educação, toda pessoa e toda criança aprende. Não é a condição da criança que não lhe dá perspectivas de aprendizagem. É a construção de um ambiente que não tentou lhe dar garantias de promover sua acessibilidade àquele ambiente, àquele conhecimento, que não promoveu desenvolvimento e aprendizagem de uma criança com deficiência. Isso é outro grifo que eu quero deixar aqui para nós, professores e professoras, nós formadores, nós gestores de políticas públicas. Pode passar. Então, o processo de aprendizagem é único, a educação infantil sabe disso, educação infantil dá aula. Educação infantil dá aula de educação inclusiva. E aí eu gostaria de destacar qual é a natureza e a finalidade desse processo dentro da educação infantil. Eu gostaria de destacar, pode passar, é apenas uma imagem, que a gente tem que pensar. A educação infantil é uma parte integrante da identidade, da construção da identidade, da autonomia, dos valores e dos saberes das nossas crianças. Ela é importante por trocas, compreensões, então ela é muito importante para as crianças com algum atraso, entre aspas, necessidade específica, entre aspas, com alguma dificuldade, entre aspas, e aí eu queria tirar todas essas terminologias que, em geral, circulam no espaço pedagógico e dizer de todas as crianças. Em síntese, educação infantil deve ser um espaço seguro e de respeito à infância. Essa é uma tradução máxima do que é um contexto de atenção às infâncias. Infâncias essas que são múltiplas. O que quer dizer as infâncias? Quer dizer que eu não tenho uma única criança. Quer dizer que eu não tenho um ideário e um modelo de criança. Quer dizer que a condição de todas as crianças são suas singularidades. É com essas singularidades que eu devo trabalhar como um educador infantil.
Tem um trecho que eu trouxe aqui de uma autora, que eu penso que posso deixar aqui pistas, vontade de ler outras coisas sobre a área, avançarmos no conhecimento sobre a educação especial, que é da Kupfer, Cristina. É uma psicóloga, é uma psicanalista, na realidade é uma psicanalista que trabalha com a área, principalmente de atendimento a crianças autistas. Ela escreve dessa forma, e eu escolhi esse trecho para o nosso diálogo. A escola, que é a instituição educacional, pode ser uma instituição poderosa quando lhe pedem que assine uma certidão de pertinência. Quem está na escola pode receber o carimbo criança. Nessa escola não teremos, portanto, crianças com deficiência. Teremos todas, pode passar até, teremos todas crianças vivenciando seu processo de desenvolvimento, de aprendizagem, suas experiências, suas vivências, suas infâncias. É isso que nós temos na educação infantil. Pode passar, Théo. Um outro destaque que eu quero fazer, agora sim, sobre a educação especial e atendimento educacional especializado a essas crianças. Percebam que eu falei da educação infantil e agora eu quero fazer um destaque para a educação especial, que ela é transversal a todos os níveis de ensino e modalidades. Então, ela não é algo separado, um gueto, uma discussão à parte. O que é a educação especial? Ela tem um foco na educação infantil, especificamente nas crianças que têm risco de desenvolvimento, as crianças que estão em risco de desenvolvimento, as crianças com maior vulnerabilidade em relação ao seu desenvolvimento. São as crianças apoiadas pela educação especial dentro de creches e pré-escolas, desde o berçário até o final do processo de escolarização, próximo aos seus 6 anos. Professora Geni, no ensino fundamental, eu sei que tem o atendimento educacional especializado a essas crianças. Como aparece isso agora na educação infantil? Então, eu vou trazer aqui uma legislação mais recente, eu sugiro que a gente se debruce sobre ela, que a gente divulgue, que a gente organize nossos grupos de estudo, que estabelece, ela é de junho, é uma outra conquista também que eu trago para esse mês de comemoração, para esse período de comemoração, num mês recente, que a gente acabou de passar, de 2024, que vai apresentar essa terminologia. Atenção precoce, quer dizer, cada vez mais cedo, as nossas crianças, desde o berçário, desde os primeiros, né, as primeiras etapas de sensorialidade dessas crianças, suas primeiras formas de atuação e interação com o mundo, ok? E aí gostaria também de destacar que nessa legislação mais recente, específica para a educação infantil, vem as terminologias dos serviços de intersetorialidade e interseccionalidade, pode passar até que vão atender principalmente a essa articulação, que pode passar até que na educação também agregada, reunida como equipe multiprofissional, né? Mas principalmente que articula saúde e assistência social. Pode passar até então, se na educação especial eu tenho um foco específico para um atendimento, serviços, encaminhamentos e atenção às crianças público da educação especial, dentro da educação infantil, eu tenho a principal forma de estimulação, de atenção precoce a essas crianças, além dos serviços complementares e ou suplementares que vão se organizar como atendimento educacional especializado. Consegui me fazer clara? Espero que sim, senão a gente tira nas dúvidas lá no diálogo. Então, pode passar, Théo. A inteligência da criança, isso são princípios conceituais. Ela se apoia no movimento, ela tem a linguagem da brincadeira, o lúdico é sua forma de constituição, é sua forma de interação no mundo, é seu meio de apropriar-se das experiências. Então, a educação infantil é
um terreno profícuo para experiências inclusivas, para um lugar de melhor valorização e atendimento de todas as crianças que precisam e que têm um risco de desenvolvimento ou que têm o curso de seu desenvolvimento mais comprometido na sua fase inicial ou de nascimento ou ali no campo do desenvolvimento da primeira infância. Então, quando nós nascemos, nós somos muito, muito próximo, claro, às primeiras experiências nossas biológicas, né? O Vygotsky vai dizer que a criança ela é biológico-social. Então, nós somos muito, muito imbricados nisso. Mas são as nossas experiências sociais, são os nossos contatos com o meio, em que esse nosso biológico ele vai ter, inclusive, compensações. É essa a teoria das compensações em Vygotsky. Então, eu vou trazer também o Vygotsky para cá, antes de eu terminar minha fala. Vou aqui tentando me aproximar, fazer algumas costuras. E eu peço a Érica, caso eu já esteja, quando tiver no meu tempo esgotado, me diga, mas eu vou tentar continuar aqui no prazer de falar um pouco mais sobre isso, né? Então, o educador infantil precisa estar com a compreensão, munido da compreensão de deficiência que a educação especial hoje tem no alto dos nossos avanços como área, da psicologia, da medicina. Esses avanços de demais áreas que a educação também bebe em suas fontes, mas nós queremos dizer, é o modelo social de compreensão do sujeito que nos serve, que deve ser o nosso esteio e o nosso amparo para a organização do nosso trabalho pedagógico. Então, um educador da infância e das infâncias, como eu fiz o destaque aqui, ele deve trabalhar numa perspectiva inclusiva para atender os estudantes da educação especial, assim chamados pela política pública da educação especial. Mas um alerta é preciso dizer. Ele precisa perceber a criança que está lá, na frente dele, antes da deficiência. Essa criança, ela é apenas uma criança, não é? Igual a todas as outras. Ele precisa compreender cada vez mais, porque isso é avanço. Tornarmos-nos professores inclusivos e professoras inclusivas é todo dia, no cotidiano das aprendizagens, da minha formação, dentro também da minha instituição, com as crianças que eu tenho ali comigo, com as minhas crianças. A importância de expectativas positivas, o modelo social de compreensão das crianças, com deficiência, de compreensão de todas as pessoas com deficiência, é a compreensão de que não é sua condição que é o problema, que lhe impede. Sua condição não lhe impede, desde que o meio seja favorecedor, que o meio lhe dê condições, que o meio lhe tire barreiras, que o meio lhe dê acessibilidade. E hoje eu vou trazer o termo acessibilização para dizer que ela não é uma tecnologia longe da gente, ela é da nossa ação. E aí, estou lembrando isso a nós, professores da educação infantil e das infâncias. Expectativas positivas, porque é o meio que eu preciso eliminar barreiras para que todas as crianças elas possam interagir e se desenvolver, e nesse campo que aqui o meio é o contexto escolar, é o cotidiano das experiências, tá? Quero também fazer um destaque que a prática pedagógica, ela é experiência cotidiana promovida no contexto da educação infantil. Ela não é nada diferente disso, então ela é nossa. Ela está sob a nossa batuta, ela está sobre a nossa gestão, ela está sobre a nossa orquestração. Então, espaço-tempo do brincar, esse é um grande lugar de desenvolvimento e de aprendizagem, e essa é a dimensão pedagógica em que eu, professor, mobilizo recursos e busco também aprimorar e desenvolver todas as habilidades, todas as potencialidades de todas as nossas crianças. E as crianças com deficiência intelectual, elas têm, assim como todas as crianças, elas têm também muitas potencialidades, e esse é o lugar de atuação
de um educador inclusivo na pedagogia da educação infantil. Então, eu quero dizer que é esse meio que faz a solicitação, é esse meio que é propulsor de desenvolvimento de todas as crianças, não só da criança com deficiência, mas se ela tem alguma intercorrência no seu processo de desenvolvimento, mais ainda ela precisa desse meio, mais ainda ela precisa dessas experiências favorecedoras de inclusão, de participação, de desenvolvimento, ok? Então, mais ainda ela precisa, como todas as crianças, ela precisa fazer parte desse contexto. Ela não pode estar à parte, ela não pode estar segregada, ela não pode estar isolada com outra condução pedagógica que não a mesma de todas as crianças, mas ela pode estar com apoio, porque a diferenciação para ela é a diferenciação que a faz participar junto com as outras. Essa que é a diferenciação que ela precisa, e não diferenciação de atividades, de currículo ou de outros espaços, ou não estando nessa potência, nessa vitalidade que é o cotidiano das experiências na educação infantil. Então, ela precisa também da atividade investigativa desse professor, com olhar atento, com a escuta sensível, com a mediação ativa. Ele e suas famílias, elas e suas famílias. Pode passar, Théo. Vou aqui já me encerrando um pouquinho mais, tentando avançar. Pode passar, Théo. Essa criança que está nesse contexto de aprendizagem, ela é uma criança pulsante de desenvolvimento. Pode passar, Théo. Então, eu quero trazer aqui o marco legal, mas eu já vou me dirigir ao próximo slide, pode passar também. Essa é a nova legislação para a política nacional de atendimento, de atendimento educacional especializado a crianças de 0 a 3 anos. Elas nos interessam muito, porque como ela é muito recente, o Ministério da Educação ainda está organizando diretrizes, organizando todas as ações, iniciativas de forma mais sistêmica, para que a gente possa atender como redes, como política pública, e também como processos pedagógicos, processos escolares, né, processos de vivências institucionais. Aqui tem um link, depois podem ativar, olhar, e ela atualiza muito recentemente, né, o marco legal da primeira infância. Ela sai agora em junho, e atualiza o de 2016, ela sai agora em junho de 2024. Pode passar, Théo. Mais alguns slides. Aqui eu trago alguns trechos da lei, e principalmente ela vai se articular com os serviços multiprofissionais, ela incentiva e traz para o cerne da organização do atendimento às crianças, que eu já disse, como público da educação especial, nas creches e pré-escola, a organização do AE a partir da perspectiva da atenção precoce. O que lá no ensino fundamental é atendimento educacional especializado, aqui já nomeadamente de serviço da atenção precoce. Pode passar, vou já também fazer aqui algumas reflexões, tenho mais algumas de slide que eu gostaria de passar para tornar esse bate-papo aqui provocador de reflexões. Então, a defesa da inclusão escolar, ela não é tão somente pelo respeito à cidadania de qualquer criança. Ela é mais que isso, viu, gente? E aí eu vou dizer para nós, educadores da primeira infância, porque eu escolhi para dizer isso, falando olho no olho com educadores, formadores, CREDES, né? Secretarias, gabinete, SEDUC. O que eu gostaria de dizer? É que, para além disso, ela é lugar de desenvolvimento. Ela é lugar de aprendizagem. Ela é tudo que ela mais precisa de atenção precoce. Somos nós mesmos, a organização do nosso atendimento de educação, do nosso trabalho pedagógico da educação inclusiva. E eu vou ler o que a Kupfer diz. Eu escolhi a Kupfer, né, hoje, mas escolhi o Vygotsky, daqui a pouco tem mais uns slides do Vygotsky. A inclusão produz efeitos terapêuticos para uma criança cuja subjetivação encontra obstáculos. Quem são essas crianças? As crianças em situação de risco, crianças em situação de vulnerabilidade mais significativa, crianças com deficiência. Atualmente nós temos crianças que foram acometidas por problemas, uma questão de saúde pública. As crianças que adoeceram, suas mães tiveram Zika vírus, e aí, portanto, nasceram com comprometimentos
ao longo do desenvolvimento, essas crianças precisam da educação infantil, elas precisam dos serviços de atenção precoce para impulsionar seu desenvolvimento, que está, principalmente, precisa se distanciar do dado biológico da condição da própria criança de nascimento. Eu vou pedir para passar mais um pouco adiante, e aí eu quero trazer também, eu quero que você chegue a uma capa de um livro do Vygotsky, Theo, que aí eu quero trazer essa reflexão. Pode passar, isso aí eu já... Volte um pouquinho, perdão, volte só um pouquinho, eu gostaria de dizer algumas frases aqui de efeito conceitual, para que a gente pense. Eu acho que trazer isso da teoria para cá é importante, e a Kupfer novamente vai dizer um outro destaque que eu trouxe. Não é um DAO que eu tenho na minha escola, na minha classe, na minha creche. Eu não tenho um bebê DAO no meu berçário. Não é um DAO que uma criança deve... Não é como um DAO ou uma criança PC, um exemplo, ou uma criança TEA. Não é como um DAO ou um TEA que uma criança deve entrar em uma escola. E aqui eu estou me referindo ao espaço da educação infantil nas nossas instituições, mas sim como alguém que possui um nome e, como todas as outras, encontra-se em condições de aprender com as diferenças que aí se revelarão. Não é a deficiência em si que vai trazer a uma criança um dado sobre o seu percurso de aprendizagem. Eu posso ter uma criança com síndrome de Down, por exemplo, e que vai ter uma deficiência intelectual, e essa criança não manifestar necessidade de outros profissionais. Na escola e no contexto pedagógico, o seu processo de aprendizagem evolui e ela não precisa de nenhuma eliminação maior, né? Nenhuma organização maior de tecnologia assistiva. Já outra pode não ter uma deficiência e ela pode precisar bastante, né, por outras questões, inclusive uma questão agravada de privação cultural, por exemplo, ou outros condicionantes. Então, eu quero dizer que a gente não tem uma criança especial em nossas creches e pré-escolas, nós temos todas. Elas não são um anjo azul porque tem autismo, a criança com deficiência não é deficiente em tudo, e as nossas crianças, e nenhuma pessoa, ela se resume a uma única característica. Portanto, a deficiência não é uma única caracterização de uma criança. Não é e não pode ser. E isso aqui é apenas um bate-papo de alerta, né? Que a gente sabe disso e realiza. Você pode passar, Theo? Então, em relação a isso, pode passar essa também, é um outro destaque que eu faço. Espero que vocês gostem dos slides que eu fiz. Então, eu quero chamar a atenção para todos nós, professores e formadores, que no modelo social de compreensão da deficiência, o que deve nos guiar hoje é esse modelo de compreensão, e nele devem se organizar os serviços e nossas práticas, nossas experiências e nossas vivências no cotidiano de nossas creches pré-escolas, mas, principalmente, eu tenho que atuar, e isso é uma questão de direitos humanos, eu tenho que atuar na eliminação das barreiras, eu devo identificar e eliminar. E eu quero lembrar que isso, sobre a expectativa positiva, ela é muito importante, mas, na outra mão, capacitismo é preconceito. Capacitismo é quando eu presumo que uma pessoa, por ter uma deficiência, ela não tem condições de aprender ou se desenvolver. E eu, em fazendo isso, já sabemos, como pedagogos e pedagogas, que se eu não proponho, que se eu não solicito, eu impeço o desenvolvimento. Então, barreiras atitudinais, elas são barreiras impeditivas de realização de contextos e experiências e cotidianos pedagógicos que gerem desenvolvimento. Então, a acessibilização, que é a palavra que eu disse que viria aqui mais adiante, ela deve também ser um elemento de organização no caso de eliminação de barreiras, de necessidade de alguma criança para eliminação de barreiras. Você pode passar, eu deixo aqui o termo, então, tecnologia assistiva, junto também com a apresentação que fiz, né, da atenção precoce. E pode passar, eu quero destacar que a gente tem essa tipificação, de barreiras, né? E as barreiras atitudinais, elas estão também como impeditivas de organização de atenção às infâncias, o caso da prática na educação inclusiva. Gostaria de fazer o destaque, e aí todos esses destaques são meus, no sentido de dizer
que é um referencial sobre o qual eu trabalho. Eu penso a escola e a área da educação especial, ok? Então, a gente pode dialogar também por isso. A partir disso, eu gostaria de dizer que as adaptações, quando faladas na literatura, nas normativas e nos textos, estão falando de variação que não é de conteúdo, é de recurso, atividade e contexto, ok? E eu queria dizer que um educador não pode deixar de ser um artista, sendo um absurdo esperar que sua tarefa restrinja-se à pura razão. Esse trecho não é meu, essa voz, dada a voz aqui, é uma fala do Vygotsky, que em 1930, por ali, essa edição é de 2003, mas já organizou ideias que hoje a gente ainda persegue. E eu queria dizer que a instituição de educação infantil, e eu trago no slide em vermelho o destaque, a instituição de educação infantil, nossas creches e pré-escolas, ele pode ser, ele deve ser, o primeiro sim que muitas dessas famílias talvez receberam, porque elas já podem ter recebido muitos nãos. Elas já podem ter recebido diagnósticos que não acreditavam na perspectiva de desenvolvimento de suas crianças. Elas já levaram suas crianças para casa, muitas vezes sem saber se as criariam. E aí hoje a gente está com essas crianças na nossa educação pública. Que bom, né? Você pode passar, Theo? E aí a gente aqui se debatendo, discutindo, né, se aprofundando em que práticas são mais viáveis à efetivação da inclusão. As práticas que estão sendo realizadas nas nossas escolas. Eu vou mostrar algumas e eu quero que elas sejam colocadas glitter, elas sejam grifadas, elas sejam chamadas a atenção cada vez mais. Nós temos muitas. Eu estou dentro das escolas cotidianamente, semestralmente. Eu quero agradecer aqui a todas as escolas das redes municipal e estadual que abrem para os nossos estudantes e nossas pesquisas. É assim que a gente aprende o que a gente aprende e o que a gente socializa aqui hoje. Mas de uma coisa é certa, uma coisa eu sei, uma creche e uma pré-escola que não procedeu a nenhuma mudança tem ainda fragilidades no seu processo de inclusão. Eu preciso me organizar e reorganizar, efetivando mudanças, porque assim eu faço inclusão, transformando práticas cotidianos, transformando ambientações, acessibilizando currículos, acessibilizando espaços, acessibilizando minhas próprias atitudes, refazendo concepções. Pode passar, Theo. Pode passar, tá certo? São slides, pode passar, eu já falei de tudo isso. A capa do livro do Vygotsky, esse livro aqui, quer dizer, a capa de um livro com as contribuições do Vygotsky para a área da educação especial inclusiva, e eu trago também a vocês o convite, aqui é um exemplo, né? E eu trago também a vocês o convite de lerem o próprio Vygotsky. Nós temos um grupo de estudo agora, esse semestre, na faculdade, a gente está lendo as obras do Vygotsky desde o ano passado, a gente vai fazer uma produção coletiva, então eu já antecipo que aguardem o avanço em materiais desse tipo também aqui, para nosso próprio trabalho intelectual de estudo aqui, local das nossas redes, né? Mas eu quero fazer aqui um destaque. O Vygotsky fala assim: a criança cujo desenvolvimento está comprometido pela deficiência não é menos desenvolvida do que as outras. Simplesmente ela se desenvolve de uma maneira diferente. Essa maneira diferente é da ordem das singularidades que a gente vinha falando e da ordem da condição de cada sujeito nas heterogeneidades que nos marcam. Pode passar, ele também vai falar que existe uma compensação, a teoria da compensação no Vygotsky, e a base da teoria da compensação que o Vygotsky vai nos lembrar, isso é matéria formativa para nós educadores da infância, né? A compensação está na mediação pedagógica, na organização do meio, no favorecimento das experiências cada vez mais qualificadas em interação, em participação, em produção de possibilidades de atuação dessas crianças. A literatura acadêmica,
ela nos mostra que precisamos nos afastar de mitos, né? De mitos de que essas crianças não aprendem, de mitos que elas são completamente comprometidas, são mitos, né? Então, o que a realidade das práticas nos mostram é que nós estamos fazendo inclusão cada vez mais em nossas escolas. Quero agradecer aqui, eu recebo essas fotos da professora Anita Carxa, de Caucaia, e aí eu quero dizer que elas ilustram o que a gente lê na teoria, elas ilustram o que a gente argumenta e de tudo que a gente aprendeu nas escolas. Temos várias outras escolas. Eu trabalho muito com construção de casos para a formação de professores, construção, análise dos casos que nós temos nas nossas escolas com as próprias professoras, colaborativamente, seja na formação, seja na pesquisa, quanto na organização de planejamentos inclusivos. Pode passar. Então, eu quero dizer que é realidade. Pode passar. Aqui são crianças em estimulações sensoriais, em atendimentos de atenção precoce. O livro do Vygotsky, eu deixo o link para que vocês busquem e possam ler. Tem o da defectologia e também tem o psicologia pedagógica também, é muito bom para educadores da primeira infância. E podem se juntar também às iniciativas que nós temos, pode passar, de experiências que a gente vem construindo cada vez mais de apoio à formação de professores. Eu queria dizer sobre as barreiras isso, existem tecnologias assistivas, mas nem toda criança vai precisar de uma tecnologia assistiva. E que a gente tem os estudos que nos mostram, principalmente, que a barreira não é a deficiência em si, né? Nós temos exemplos, já temos ícones na nossa própria construção de pesquisadores, né, de pessoas que já chegaram à vida adulta e falam também hoje, nos ajudam a falar sobre suas condições, que também nos ensinam muito como pessoas com deficiência adulta, quando analisam seus percursos escolares também. Pode passar, e aí a gente sabe que o problema é o meio. Queria também agradecer as experiências que eu recebi de outra pesquisadora do Pró-Inclusão, professora da Rede Municipal de Caucaia, a Elinéia, assim como a professora Anita Carxa apresentou algumas experiências, autorizou, né, e tem autorização também das famílias, a Elinéia tem autorização das famílias, e me autorizou a mostrar aqui para ilustração, para dizer, elas são crianças reais. O princípio de trabalho é o princípio da realidade. Tem escrito isso na minha tese, ainda em 2009, ainda em 2009, sua publicação, certo? Eu fiz um trabalho de uma experiência de pesquisação dentro de uma escola, de 4 anos dentro dessa escola para uma pesquisa. E eu também queria dizer a vocês, que eu não disse logo no início da minha apresentação, que eu tenho uma profunda alegria de estar falando para a rede da qual eu sou aluna. Fui aluna, e isso me emociona bastante. Fui aluna dessa escola. Cada criança com deficiência, ou em situação de vulnerabilidade, ou em risco de desenvolvimento por algum motivo que marca seu nascimento, ou seu período de parto, ou sua primeira infância, ela é um de nós, que foi aluno dessa escola pública, né? Da qual eu me alegro em ter trabalhado, ter sido professora dessa mesma rede, e hoje ainda dedicar os meus tempos, né, a minha cognição e o meu afeto a ela, nesse trabalho que eu realizo também, que nesse momento é um deles, né? Falar para professores e professoras do meu lugar de experiência e do meu lugar de estudo. E aí eu quero lembrar que eu posso olhar para a minha criança, essa criança que pula ali naquela foto, essa que tem baixa visão e aproxima um brinquedo, essa outra que está numa rodinha junto com outras, com a professora lendo para ela, essas experiências, elas fazem parte de um trabalho pedagógico com princípio de realidade. Eu trabalho com essa criança na condição que ela tem. Porque quando eu não assim percebo uma criança apenas pelo fato dela ter uma deficiência, eu trabalho e construo uma pedagogia que a professora
professora Rita Vieira de Figueiredo, na análise dos meus dados comigo, que foi minha orientadora, e me ajudou muito a ver essas questões, ela nomeou de pedagogia da negação. Eu não posso, pode passar, Theo, como educador e educadora, negar, através da minha pedagogia, desenvolvimento e aprendizagem a qualquer criança. Eu deixo aqui como uma frase que eu gosto muito também, para pensarmos que não interessa que se só consiga um aluno, ou 2, ou 3, mas que se consigam todos. E que todas as escolas possam, assim, realizar a educação. Que todos tenham como meta o valor primeiro, que é o valor político e pedagógico de incluir todas as crianças. O valor da equidade deve ser a premissa da educação, não da educação especial, mas ela deve ser a educação especial sempre na perspectiva da educação inclusiva. Todas as nossas crianças daqueles indicadores estão dentro das nossas creches e pré-escolas na rede comum de ensino. Aquele indicador importa por isso. Você pode passar, Theo? Eu encerro por aqui, pode passar, vou me despedindo desse momento de sistematização, para dar, pode passar até o de organização dessas ideias. Deixo aqui uma frase do Bernard Charlot, que pode ser que nos inspire cada vez mais, quando ele diz: finalmente, entraram na escola crianças que não entraram na geração anterior. É por isso que nós estamos falando sobre elas e querendo aprender cada vez mais sobre como desenvolver essa escola. Mas o direito do ser humano não é entrar na escola, é ter realmente acesso, e para nós, da educação especial como área, é acesso, permanência e aprendizagem. Então, é isso que a gente espera conseguir construir cada vez mais. Pode tirar, até nas nossas... Até eu passo só mais um slide. Esse é o slogan, conseguir cada vez mais nas nossas experiências com as nossas crianças. Quem quiser ver, esse é o QR Code do Pro Inclusão, é um Instagram hoje, tem também uma comunicação em redes sociais e mídias, e que a gente espera que lá a gente estenda esse diálogo, postando materiais de qualidade sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Não comprem a ideia de como alfabetizar uma criança autista, mas comprem a ideia de que todas as crianças são capazes de aprender em suas condições reais de existência. É isso que a gente diz quando defendeu a pedagogia das infâncias. Eu agradeço aqui, Érica, agradeço, inclusive, a paciência de me esperar falar todos os slides, que é também além de uma gentileza, né? Assim, é uma gentileza, é um princípio muito importante para mim, porque eu sabia que eu estava atrasada um pouco no tempo, mas você me permitiu concluir assim todos os slides. Eu agradeço, e agradeço também a quem está aqui ouvindo, né? Que pôde generosamente aguardar a fala no tempo que eu precisei. Muito obrigada. Isso também é compreender os ritmos e os tempos de cada um. Muito obrigada pela gentileza também. Imagina, professora Geni, é nosso papel, né, de estarmos imbuídos desses aspectos que são importantes para o exercício aqui desse trabalho junto à educação, né? Então, a gente vai exercitando isso no cotidiano e aprendendo com pessoas como você a entender e compreender o tempo das pessoas, do que elas precisam. Isso é fundamental, principalmente dentro do universo da educação infantil. Então, eu queria lhe agradecer, professora Geni, pelo diálogo, né? Nós nos sentimos muito confortáveis em tê-la aqui representando essa causa tão importante para o nosso país, né? Que é a primeira infância, dentro da perspectiva da inclusão. E antes da gente abrir esse bloco, né, para as considerações finais, eu quero agradecer mais uma vez a presença virtual dos representantes das secretarias municipais que estão aqui conosco, dos técnicos e técnicas da SECOM, das nossas formadoras regionais e municipais da educação infantil, das articuladoras e articuladores,
e das demais pessoas que estão aqui presentes. Eu também não posso deixar de falar das minhas colegas lá da CADIM, da qual eu faço parte, da Célula de Apoio e Desenvolvimento, aí que faz parte da coordenadoria, da COEPS, e ainda temos também nossos colegas da CIEFP. Eu também não posso deixar de citar aqui o nome das minhas parceiras de trabalho, Wanda Pérez e Eda Pires, que estão nessa causa pela educação infantil, além de Santana Vilma, Rosiane querida, que está lá também na CADIM, que nos apoia nesse trabalho, Kleine, que está, Barbosa, que está também a gente à frente do SAP, temos a Mirtz, nosso apoio logístico, temos a Jane também nos apoiando nas formações, é isso? Temos a querida Camila, que também faz um trabalho com a gente, com as crianças lá na Cidade Mais de Infância, a Kari também, que também é um apoio grande dentro da educação infantil, dentro do SAP. E aí eu trago aqui a nossa equipe, ela estava atuando ali, percebendo nos comentários a participação bem relevante das pessoas também querem participar, e eu acho importante ressaltar aqui a participação do Pró-Inclusão da UFC, né, que esteve atuando ali no chat, e trouxe, por exemplo, a lei número 14.880, que instituiu a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializados a crianças de 0 a 3 anos. E aí também acho importante ressaltar como toda essa normativa, todos esses documentos orientadores e normativos, né, como as leis, como eles embasam a sua fala. Isso é muito importante, porque inclusive está em sintonia com o nosso trabalho, não é isso? Em que a gente ressalta sempre todas as leis, todas as diretrizes que têm o trabalho voltado para a educação infantil, para que a gente parta desse princípio legal, não é isso? E aí eu quero trazer aqui algumas participações que nós julgamos bem importantes, da Maria José Gomes, por exemplo, que ela disse que é nessa perspectiva que permite começar a compreender como o papel dos gestores na educação infantil é desafiador e a importância do acolhimento das crianças. Então, e aí a gente também não pode deixar de dizer que o nosso trabalho voltado para essa formação de gestoras da educação infantil também dá um salto nessa qualidade dessa oferta da educação, como você bem colocou, não é isso? Uma educação que não é só oferta, mas uma educação com qualidade e principalmente com equidade. Então, fazer com que os gestores da educação infantil compreendam esse seu papel, sobretudo na inclusão, é extremamente importante. E também não posso deixar de citar o comentário da querida Joelma Carvalho, né? Nossa parceira também, aí, uma pessoa atuante na educação infantil, está lá em Chaval, ou então em Fortaleza. Ela trabalha nesses dois lugares, que já esteve conosco, e também faz um trabalho junto com o Padim, e ela diz que precisamos também pensar na inclusão das famílias das crianças com deficiência. Acho que é um aspecto muito relevante, Joelma, que você traz, né? As famílias sendo parceiras, a escola sendo parceira das famílias nesse processo de inclusão, de compreender, né, que essas diferenças elas fazem parte desse espectro da humanidade. É isso que é trabalho nosso, acolher essas crianças e das famílias, respeitando as suas diferenças, as suas possibilidades de aprendizagem. E aí também quero trazer, né, a fala da Leninha Alencar, né, que a Leninha Alencar diz o seguinte: creio firmemente, ainda que haja carências e pedras no caminho da escola, é possível humanizar todos os espaços no cuidar e educar, para que as crianças de inclusão tenham seus direitos garantidos. Sim, Leninha, isso é fundamental. Na verdade, é possível, necessário e urgente, né? Porque as crianças são hoje, não é isso, gente? Então, não se pode esperar, a gente está falando em avançar nesse sentido, né? E aí a Camila Tavares também traz para a gente, né, dizendo que a inclusão na educação infantil exige um acolhimento genuíno e uma organização pedagógica consciente que valorize a diversidade como um elemento enriquecedor no processo educativo. Muito bem colocado, Camila, viu? Muito bem colocado. É isso mesmo, a gente quer essa compreensão desse trabalho pedagógico consciente, profissional, que esteja em prol do acolhimento das múltiplas infâncias, das crianças, das diferenças
que já são inerentes às infâncias e às crianças, né? É nesse sentido mesmo que a gente tem que pensar que a diversidade é um elemento enriquecedor no processo educativo. E aí a Wanda Pérez também traz aqui para você, professora Geni, lhe parabenizando, dizendo que você trouxe muitas questões importantes sobre a inclusão, e ela gostaria de destacar que uma das coisas mais importantes que ela viu na sua apresentação, que a inclusão na educação infantil não passa pela mudança do currículo, mas por adequação das atividades. Isso é muito importante que seja compreendido. Não é sobre mudança no currículo, é sobre as necessidades das crianças, é sobre o interesse delas. Isso, a partir daí, isso é muito importante que seja compreendido, que todas as crianças precisam ser ouvidas atentamente, acolhidas em suas especificidades, e é daí que a gente parte para fazer o nosso trabalho de acolhimento genuíno, como foi dito aqui, de trabalho pedagógico consciente, com intencionalidade, não é isso? Fazendo essa inclusão muito bem dita, que essas palavras que eu gravei aqui, como você disse, professora Geni, uma inclusão ampla e irrestrita, né? E aí, como tem uma pergunta que a Ana Maria Moreira fez, eu queria trazer para você, professora, para que você pudesse falar um pouco sobre ela. Ela fala o seguinte, que na PNEE tem a orientação do atendimento a partir da educação infantil. O destaque da atenção precoce, esse destaque da educação precoce, é um complemento ao serviço da educação especial? O que você traz para a gente, professora? Pronto, eu quero agradecer inicialmente aqui nessa fala agora, né, nesse momento agora, os elogios, o diálogo comigo. E essa pergunta em particular, eu coloquei no slide exatamente essa questão que ela pergunta. Então, isso é importante que a gente agora se organize, ainda não saíram as diretrizes, então eu vou responder a pergunta assim. Sim, certo? É um serviço e que ele está posto como atendimento educacional especializado, né? O AEE não é um serviço complementar ou suplementar. A atenção precoce, ela está integrada no atendimento a essa criança, ok? Então, vão sair diretrizes, o Ministério da Educação ainda é bem recente, a política do atendimento educacional especializado, ainda vão sair diretrizes e outras normativas para que a gente possa entender melhor a própria, como organizar melhor esse atendimento em nossas creches e pré-escola para atendermos a cada vez mais a essas crianças, além dos próprios princípios de atenção dentro da própria organização do trabalho pedagógico, como eu relatei aqui. Então, Érica, eu quero agradecer enormemente. Não sei se você ainda tem outros a ler. Tem? Ok. Então, eu vou também colocar, assim, como eu disse que a gente estende-se em outros aprofundamentos, por exemplo, a gente tem o Instagram, quero convidar. Quem perguntou foi a Wanda, quem fez a pergunta, a convidar a outras postagens, né, de alguns conteúdos que a gente fez aqui, como, por exemplo, textos, artigos que a gente tem escrito, para que possa o público e chegar também aos professores, discussões mais aprofundadas de cada categoria dessa, ou de outras, como dos princípios e os argumentos, ou outras legislações. Eu trouxe aqui, em particular, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, mas existe, e também aqui do atendimento educacional especializado para a questão da primeira infância, na dimensão da primeira infância recente, mas todas as outras legislações da nossa área, elas se juntam e amparam o nosso trabalho pedagógico nas nossas instituições de ensino e também a organização de políticas públicas para elas. Para o nosso trabalho, para a nossa prática, ok? Como a Lei Brasileira de Inclusão, que nós temos muitos avanços
né, construídos, nós temos uma organização que é sistematizada dentro da Lei Brasileira de Inclusão, que também ampara, apoia o nosso trabalho pedagógico e também nos orienta nos princípios inclusivos. Né? Então, eu queria fazer destaque como esse. Então, tem legislações em que eu faço um remonte sobre... Tem artigos que eu faço um remonte sobre algumas legislações importantes, né? Inclusive, assim, notas técnicas do MEC que ainda estão em vigor. Queria fazer um destaque e saudar aqui um cearense que está na política, né? Está na Diretoria de Políticas Públicas de Educação Inclusiva, que é o Alexandre Mapurunga, e que tem feito um trabalho de ponta. Quero cumprimentar também a SECADI, porque tem emanado políticas públicas, tem atualizado materiais, tem atualizado orientações em que a gente possa estar seguindo como rede. Ok? Então, eu queria fazer também esse destaque aqui. Obrigada, professora Geni. Quanta coisa incrível que você trouxe para a gente nesse momento. Então, a gente queria agradecer aqui em nome da nossa coordenadoria, da nossa secretaria, saber que esse é talvez o início, né, de um grande passo aí que estamos dando dentro do estado do Ceará, trazendo aqui por meio do nosso webinário essa provocação, que é esse olhar para a inclusão, no sentido de que precisamos reforçar esses trabalhos, reforçar a compreensão dos profissionais da educação nesse sentido dessa inclusão permanente, não é isso? Então, também já vamos encaminhando para o nosso encerramento. Muito obrigada, professora, pela parceria. Também queria agradecer aqui a presença de todos que estão aqui, sobretudo o pessoal do SED, agradecer ao SED na figura do Theo, dos intérpretes, que são Ésdidas, e Marcos já foi citado aqui, né? Isso, agradecer a presença de todos que se fizeram presente, os técnicos, formadores, articuladores, a nossa equipe mais uma vez, dizer que estamos à disposição frente a esse trabalho com a educação infantil, falar que é um prazer estarmos aqui representando essa educação que figura hoje, né, nacionalmente como a melhor educação no nosso país, mas entendendo que a gente ainda tem muito que avançar, né, e sobretudo nessa temática, que as crianças esperam que por nós, né, profissionais da educação, esperam que nós sejamos esses defensores dos seus direitos, que a gente possa, assim, sempre pleitear essa abertura desses caminhos para essa educação, como nós defendemos aqui dentro do nosso Estado, com qualidade e equidade. Obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada a todos. Quero só agradecer também, dizer que meu grupo de pesquisa, o Pró-Inclusão, a todos os estudantes, pesquisadores. Eu falo aqui a partir de tudo que a gente estuda, então tem aqui as pesquisas e o esforço de cada um, e cada uma que está lá comigo também, não vou nomear, somos muitos, mas somos o Grupo para a Inclusão, mestrandos, doutorandos, graduandos, e quero, assim, como última palavra mesmo, agradecer, né, dedicar isso nesse último dia do mês de comemoração, quase o último, 29, dedicar esse webinário no agradecimento que faço a você e sua equipe, às crianças, jovens e adultos com deficiência, por quais nós trabalhamos também, principalmente, por suas lutas históricas e as conquistas que já tivemos em prol de uma sociedade melhor, inclusiva e equinâme. E quero também dedicar às educadoras e aos educadores da infância, que acolheram a diversidade de todas as suas crianças e que assumem a cada dia com a gente, com eles, com suas famílias, com as equipes de secretaria, o paradigma inclusivo como uma ética pedagógica e humana. Eu queria fazer esse destaque. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, e achei louvável ressaltar aqui o trabalho, né, e agradecer o trabalho dos professores e professoras que têm aí, que são os grandes protagonistas, juntamente com as nossas crianças, nesse processo tão lindo que é essa educação inclusiva, né?
Então, gente, um abraço para todos e todas, e que a gente tenha renovado as nossas forças e consigamos fazer aí um trabalho com qualidade e é bom que a gente obtenha êxito, aí, sucesso para todos nessa caminhada, nessa jornada tão linda que é a educação. Forte abraço e até a próxima.